Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, eu estava fazendo uma investigação aqui de Flávio Josefo e eu descobri algo interessante. Talvez a gente possa notar algum tipo de correlação. A Epístola de Hebreus na Bíblia é a única que fala que Jesus é sumo sacerdote. Ele fala assim, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele faz toda uma explanação para dizer que Jesus era sumo sacerdote, né? E ele chega a dizer o seguinte, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então ele faz toda uma exegese, o autor de Hebreus, para dizer que Jesus era um sacerdote, sendo que os evangelhos não falam nada disso. Jesus nunca exerceu sacerdócio, não era de família sacerdotal, até porque teria que ser levita, e nem Paulo nas suas epístolas menciona nada disso, nem os outros apóstolos. Então eu falei, de onde é que o autor tirou isso? Que Jesus teria que ser um sumo sacerdote. Aí eu me lembrei que na obra de Flávio Josefo, quase toda vez que ele fala de Jesus, os Jesuses que ele menciona eram sacerdotes ou sumos sacerdotes, alguns legítimos, outros não. E depois ele fala de alguns Jesus bandidos, trapaceiros, que aí seria tema até para um outro vídeo. Mas os Jesus e sacerdócios, Josefo fala um monte, parece até que tem uma correlação. Que nem aqui, por exemplo, aqui na época lá do Antíoco Epífanes. Onias, sumo sacerdote, morreu nesse mesmo ano. E Antíoco, rei da Síria, de que acabamos de falar, deu o sumo sacerdócio a Jesus, cognominado Jasão, irmão de Onias, pois este só deixara um filho de pouca idade, de que falaremos a seu tempo. Mas Antíoco, depois, tendo ficado insatisfeito com Jasão, tirou-lhe essa dignidade e deu a Onias, cognominado Meneial, seu irmão mais novo, que era um dos 3 filhos que Simão havia deixado e que foram sucessivamente sumos sacerdotes, como dissemos. Então aqui ele dá o sacerdócio a esse Jesus e depois tira e dá para esse tal de Onias. Aqui ele fala o seguinte, em outra passagem, inclusive esse Antíoco aqui acho que é outro, que é o rei da Síria. Eu acho que não é o Antíoco Epífanes, tá? Mas aqui mais adiante ele fala do Antíoco Epífanes. Confusão que eu fiz aqui. Antíoco Epifânio foi o primeiro a violar essa lei, quando depôs Jesus para colocar Onias em seu lugar. Aqui os nomes são parecidos, mas são outros personagens, tá? Então ele depôs esse Jesus do sumo sacerdócio e colocou Onias no seu lugar. Aristóbulos foi o segundo, quando tirou o cargo de Hircano, seu irmão, a fim de tomá-lo para si mesmo. E Herodes foi o terceiro, quando para ter a paz em casa, entregou Aristóbulo, vivendo ainda Ananel. Perdão, aqui eu acho que é o mesmo sim, tá? Aqui ele tirou Jesus para colocar Onias. Aqui ele só está narrando mais para frente que esses 3 fizeram isso. Antíoco Epífanes, Hircano e Aristóbulo e Herodes. Aqui nós temos mais um exemplo. A notícia chegou até Herodes, então aqui já na época de Herodes, é o período romano, e ele quis vê-la. Jamais houve amor maior à primeira vista do que ele sentiu por ela. Aqui acho que é a mulher do irmão dele que morreu. Mas julgou que não devia usar seu poder, tomando-a, como teria podido fazer para não passar por tirano. Pensou que devia desposá-la. E como Simão não era de posição bastante nobre para tal aliança, que era o sumo sacerdote, e nem tampouco de condição desprezível, elevou-o então para torná-lo o mais ilustre. Aliás, ele não era o sumo sacerdote, ele virou. Tirou o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Fabete, e entregou a ele, desposando-lhe depois a filha. Então ele tirou o sumo sacerdócio desse Jesus e colocou esse tal de Simão aqui, que esse Simão iria aprovar o casamento dele com a viúva do irmão dele. Aqui já é outra passagem. Depois que Arquelau voltou à Judéia e tomou posse de sua etnarquia, tirou o sumo sacerdócio de Joazar, filho de Boeto, que ele acusava de ter favorecido o partido dos sediciosos, e deu a Eleazar, irmão de Zoazar. Reconstruiu depois magnificamente o palácio de Jericó. Fez levar para uma planície de palmeiras que tinha feito abaixo a metade da água que passava na aldeia de Neara. Construiu uma vila, a qual deu o nome de Arquelaide, e não teve receio de violar a lei de nosso país, desposando Glafira, filha do rei Arquelau, viúva de Alexandre, seu irmão. Então aqui que a questão da viúva, até eu confundi ele com a passagem acima, do qual ela tivera filhos. Eleazar não exerceu o sumo sacerdócio por muito tempo, porque Arquelau lhe tirou para dá-lo a Jesus, filho de Cias. Então note que aqui de novo temos um Jesus que virou o sumo sacerdote, que foi dado por esse Arquelau, que violou as leis do país. Ele pegou
e desposou a viúva do irmão dele. Só que depois esse sacerdócio é tirado depois, tá? Alguns deles foram à presença de Albino, que então tinha partido de Alexandria, para informá-lo de que se havia passado e dizer-lhe que Anano não podia e nem deveria ter reunido aquele conselho sem sua licença. Esse Anano ele mandou matar uma pessoa lá que violou as leis, isso causou um rebuliço lá na Judeia, tá? Ele aceitou essas desculpas e escreveu Anano, encolerizado, ameaçando mandar castigá-lo. Agripa, vendo-o tão irritado, tirou-lhe o sumo sacerdócio que exercera somente durante 4 meses e o deu a Jesus, filho de Daneu. Então aqui, ó, mais um Jesus que ganhou o cargo de sumo sacerdote. Mas logo ele perdeu aqui, ó. Ele tirou ainda o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Daneu, para dá-lo a outro Jesus, ó, filho de Gamaliel. Mas como ele não deixou a boa vontade, produziu-se entre eles uma grande divergência. Eles faziam-se acompanhar de homens armados, chegavam frequentemente às injúrias das injúrias e das injúrias aos fatos. Mas Agripa, ao qual o imperador Cláudio tinha encarregado de tudo que se referia às reparações desse edifício sagrado, considerando a magnitude da empresa, tanto pelo tempo como pela quantidade de dinheiro que seria necessário empregar-se para isso, e que as maiores obras se destroem facilmente, não quis dar-lhes consentimento, mas permitiu-lhes, se o quisessem, mandar pavimentar sua cidade com pedras brancas. Tirou em seguida o sumo sacerdócio a Jesus, filho de Gamaliel, e o deu a Matias, filho de Teófilo, sob cujo sacerdócio a guerra dos judeus começou. Então aqui esse outro Jesus aqui, o filho de Gamaliel, ele perdeu o sumo sacerdócio para esse tal de Teófilo. Aí começou a guerra dos judeus. E por fim tem mais um aqui, que eu acho que é na época do Ciro, rei da Pérsia, que ele fala assim, ó: depois do cativeiro de 72 anos, Ciro, rei da Pérsia, permitiu aos judeus regressar ao seu país, reconstruir o templo, sendo então Jesus, filho de Josedeque, o sumo sacerdote. Então quase toda vez que Joséfo menciona esse nome Jesus, sempre é um sumo sacerdote. Alguns ganham sacerdócio, outros perdem, outros ganham, outros perdem, então é quase um padrão. Será que pela questão do nome de Jesus é que o autor de Hebreus resolveu criar essa exegese maluca de que Jesus seria um sumo sacerdote eterno? Porque quase todas as vezes que aparece Jesus na história do povo judeu, pelo menos segundo Joséfo, eles eram sumos sacerdotes? Será que esse nome não era comum de sacerdotes, por exemplo, ou de família sacerdotal? E aí o autor de Hebreus pode ter pensado, poxa, esse aí seria o primeiro Jesus que não é o sacerdote, então nós vamos colocar que ele é um sacerdote espiritual, segundo a ordem de Melquisedeque. Será que faz sentido? Então analise aí e tire suas conclusões, mas eu achei muita coincidência que quase todo Jesus que Joséfo menciona é sacerdote. Depois Joséfo menciona alguns Jesuses que são pilantras, salteadores, bandidos, mas aí eu vou mostrar mais pra frente, tá bom? Vocês até perdoem que eu não tô fazendo tanto vídeo, é porque eu ando muito corrido ultimamente e tenho que produzir conteúdo para 3 canais, tá? Mas eventualmente eu sempre posto aqui para membros, tá bom? Então eu espero aí que tenham gostado, obrigado por terem assistido, paz a todos.